Boa tarde, meus caros amigos e amigas. Boa tarde, família abençoada, paz e bem. Dia 20 de dezembro, sábado, o Evangelho ele está em Lucas 1, 26, 38. Vamos juntos chamar o Espírito Santo, nosso Paráclito, aquele que tira os pensamentos vãos e desordenados estranhos da nossa vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Maria, cheia de graça, Virgem Mãe do Salvador, ensina-nos a escutar a palavra do Senhor. Ensina-nos a escutar a palavra do Senhor. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Que nos remete, à nossa oração do Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, Ave cheia de graça, alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação do anjo. Então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Bom, meus amados, vamos ficar aqui nesse parágrafo. Porque encontraste graça diante de Deus. Então o anjo disse: Não tenhas medo, não tenha medo de receber o que eu tenho para você, Não tenha medo de cumprir a sua missão salvífica. Não tenha medo. A fé, ela começa aonde o medo termina. A fé começa aonde o medo termina. E o medo termina aonde a fé começa. E o medo é um sentimento humano. E todos nós não podemos fugir. Eu e você, nós vamos sempre estar acompanhado com o medo, porque faz parte dos nossos sentimentos, Então, o medo, ele faz parte do sentimento humano. O que nós temos que entender é que nós não podemos escutar a voz do medo. Escute a voz de Deus. Ele conhece a minha e a tua fraqueza. Esse é o ponto alto. Ele conhece a minha e a tua fraqueza. Deus sabe os nossos limites. Ele sabe o teu limite. Ele sabe o meu limite. Deus sabe o quanto a gente já se decepcionou, esperando se concretizar uma promessa que não aconteceu, esperando se concretizar, esperando para superar um problema que ainda não superamos, E mas Deus sempre está dizendo para nós: confia em mim, não em você. Confia em mim, não em você. O meu Espírito vai vir sobre você para te dar força, para te levantar, te levantar e te levar além dos limites, dos nossos limites. Vai levar além dos teus limites, das tuas fraquezas. Ele vai superar esses limites, essas fraquezas. E eu te pergunto hoje, afirma: eu confio em Deus. Eu não olho para isso. Eu não olho para que me barra na fé. Eu não olho para que eu represe a minha esperança. Represa a minha esperança. Sufoca o meu amor. Eu olho para Deus. Ele vai me levar além.
Ele te escolheu, assim como Ele escolheu Maria. Maria aqui é escolhida, mas Ele espera a minha e a tua obediência. Ele espera o nosso sim diariamente. Ele espera aquele que diz assim, ante la domina, eis aqui a serva do Senhor, eis aqui o teu escravo. Eis-me aqui o escravo do Senhor, o servo do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Temos que ter coragem de deixar Deus fazer a sua obra em nós. A resposta de Maria aqui é o ponto mais alto, assim como eu falei no início, mas a resposta de Maria aqui é o ponto mais alto. É um ato de entrega total, obediência, porque ela não entendeu tudo. Não tem como entender tudo de uma vez só, mano. Maria não entendeu tudo. E por que a gente simplesmente tem que entender também tudo? Não, nós temos que apenas o que? Confiar. Mas seria uma coisa simples confiar. Mas muita gente não consegue confiar. Mas Maria o que? Confiou. E mesmo assim, Maria deu seu sim, mudou a história da humanidade. Aquela menina de 15 anos mudou a história da humanidade. Ela é o nosso modelo de fé. É onde começa a fé. Muita gente vai dizer que não. Muita gente vai dizer que não. Mas Maria é o nosso modelo de fé. É o faça-se. Ela nos ensina a escutar Deus, confiar nos seus caminhos. É o faça-se, como eu disse, é o faça-se em mim, segundo a tua palavra. Deus, está difícil hoje de cumprir a missão. Eu tenho dificuldade de vir aqui todo dia cumprir a minha missão salvífica. Muito embora poucas pessoas ouçam, mas eu faço até por mim mesmo. É uma missão que eu já me comprometi. Então, talvez está difícil cumprir a tua missão, que Deus te deu já faz tempo. Ser um bom pai, um bom esposo, um bom marido, né? Um bom filho, que eu também tenho que ser. Talvez, por várias vezes, eu já tenha caído no pecado. Por várias vezes eu já regredi, muitas vezes. Não foi fácil eu estar aqui hoje. Já regredi muito. Ou talvez eu ande tão cansado, não consiga dormir, tenho insônia. Por quê? Não sei explicar. Mas eu ando cansado, decepcionado. Às vezes, tanto eu como minha esposa dá uma desesperança, uma vontade de não seguir mais a Deus. Eu não quero mais seguir, não quero mais ir na igreja, me decepcionei com os líderes, com pessoas, né? Mas Deus sempre está dizendo para mim, continua, Tiago, dando o teu sim, continua. E eu sempre continuo a promessa. Mas não é fácil. Eu tenho que estar toda hora me cobrando, toda hora eu tenho que estar observando os meus erros, a minha miséria, o Tiago miserável que ele é, cheio de podridão. Quando ele pensa que ele está tudo, aí que ele vê que ele está mais podre ainda, que falta muito para me alcançar a promessa, para concretizar aquilo que Deus quer na minha vida. E é por isso que Deus vai dizendo, Tiago, continue dando o teu sim, porque tudo foi lindo, foi poético. Nossa Senhora ficou
eis-me aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Mas não foi ali o sim definitivo. Esse eis-me aqui, ele precisa ser repetido todo santo dia, diariamente. Eis-me aqui a serva do Senhor. Repita, eis-me aqui a serva do Senhor. Preciso ser confirmado ao longo de toda a nossa vida. Na infância de Jesus, na adolescência de Jesus, na fuga dele, na fuga para o Egito, quando ficou perdido no templo, aos pés da cruz, na crucificação, depois com a morte e ressurreição de Jesus, quando ele foi para Éfeso com João, quando ela, quer dizer, foi para Éfeso com João, se tornou uma referência para a igreja. Maria aqui se tornou uma referência para a igreja. Quando ela foi para Éfeso, ela foi com seu filho João, amando de quem? Amando de Jesus. Mãe, eis aqui teu filho. Filho, eis aqui tua mãe. Então, continue dando o seu sim. Volto a dizer, continue dando o seu sim no seu matrimônio. Aconteceu uma traição. Peça para Deus te dar a graça de perdoar. Lógico, se é possível. Se não for possível, fazer o quê? Mas se for possível, recomece, O que depender de você, faça o seu melhor. A pessoa te abandonou, louva a isso, aos seus filhos também. Continue sendo o pai que você precisa ser. Está com dificuldade? Peça ajuda, confesse, recomece, não desanima. Olha quem está falando. Vivo desanimado, rapaz. Mas é isso, peça ajuda. Quem é que confessa pra caramba? Eu peço ajuda toda hora, eu confesso toda hora. Não me vergonhe de dizer. Recomece, não desanima. Eu desanimo que só também. Mas ela diz para nós, filha, ela está dizendo a mim e para você hoje. O meu Espírito vai vir sobre você e vai te dar força. O meu Espírito vai vir sobre você e vai capacitar-te. É preciso que nós abramos o nosso coração para que Deus possa fazer o seu milagre, para que seja feita a vontade de Deus. Nós temos que queiramos obedecê-lo na missa, na vocação que ele já nos deu. Todos nós temos uma vocação dentro de nós. Mas para isso nós temos que estar abertos para descobrir o que ele tem para nos dar. Esteja aberto. Não deixemos o medo paralisar. O anjo disse a Nossa Senhora, você encontrou graça diante de Deus. Ou seja, você encontrou bondade, misericórdia, alegria, ajuda espiritual, prova do sinal, prova do benefício. Então Deus está falando para mim, para você hoje, encontrou graça, você encontrou ajuda, encontrou minha liberdade, você encontrou alegria e você encontrou o deleite. Que o Senhor te abençoe, te livre e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.